Olá para você ligado aqui na TV Assembleia, seja muito bem-vindo. Está começando agora o programa Frente a Frente. Em discussão, um tema, um assunto que mexe, que interfere no dia a dia, no cotidiano do cidadão. Hoje nós vamos debater plano diretor da região metropolitana. E nossos convidados, nossos debatedores são os deputados Luiz César Bueno, do PT, e também o deputado Virmondes Cruvinel Filho, do PSD. A gente agradece aos dois pela presença e começamos. Os dois têm muito interesse neste assunto, por isso o convite. O senhor chegou até a apresentar um projeto aqui na casa, não é isso, deputado? Sim, uma satisfação muito grande estar falando com os ouvintes do Canal 8 da TV Assembleia. A satisfação estar aqui com o nosso colega deputado Virmondes Cruvinel e contigo também, Murilo. Obrigado. Satisfação falar com todos vocês. A Constituição do Estado, ela estabelece que cabe à Assembleia Legislativa fazer o ordenamento urbano dos municípios que compõem as chamadas regiões metropolitanas. Nós temos em Goiás duas regiões metropolitanas, a região metropolitana de Brasília e a região metropolitana de Goiânia. Nas imediações de Goiânia, nós temos o chamado aglomerado urbano, que é o texto legal que estabelece as políticas sincronizadas do transporte coletivo. Mas nós queremos mais, nós queremos que a Assembleia cumpra o seu papel de fazer o plano diretor das regiões metropolitanas, para que tenha uma integração entre as políticas públicas na área do transporte, na área da segurança pública, principalmente na área do meio ambiente. Nós temos aí a preservação do meia-ponte, dos mananciais que precisam ser alocados. Temos problema de meio ambiente, de transporte coletivo e segurança na região metropolitana de Brasília. Nesse sentido, em 2013, nós conseguimos aprovar aqui uma emenda constitucional que deu um prazo ao governo para estabelecer esse chamado plano diretor metropolitano. E cabe a nós agora, essa nova legislatura que está entrando aqui com o apoio do deputado Virmondes Cruvinel, colocar isso em prática, tirar a lei do papel e colocar ela em prática, porque é muito importante para as regiões e os habitantes das regiões metropolitanas a integração das políticas públicas e, quem sabe, formar aí um parlamento metropolitano em Brasília e um parlamento metropolitano aqui na Grande Goiânia. Vamos ouvir o deputado Virmondes Cruvinel Filho, que também gosta muito do assunto, é um estudioso do assunto, vem da Câmara Municipal depois de 8 anos de mandato como vereador. O senhor já chegou aqui e já disse que também tem interesse no assunto. Tudo bem, Murilo, deputado César, nosso respeito, a todos que nos assistem. Realmente nós tivemos aí avanços com relação à matéria. Uma vez aprovado o Estatuto da Cidade, que é uma lei federal, prega essa necessidade de trabalhar a questão do planejamento ao se tratar do urbanismo. E é uma preocupação, o desdobramento dessa lei federal é o estímulo para que cada cidade possa se estruturar ao discutir urbanismo, mobilidade urbana, questão habitacional, saneamento básico, buscar organizar através de planos diretores locais, que são os planos diretores das cidades, aí com determinado número de habitantes. O que nós percebemos é que, inclusive hoje, com o avanço que nós tivemos no final do ano passado, com a aprovação do Estatuto da Metrópole, que é outra legislação federal, tem se trabalhado cada vez mais a necessidade de estabelecer parcerias. Parcerias essas que podem ser feitas através de consórcios públicos, termos de cooperação, contratos de gestão. E uma das grandes formas de se alavancar, inclusive recursos federais, para o desenvolvimento das cidades e na busca de soluções desses problemas urbanos, é através dessa organização de conglomerados municipais das chamadas regiões metropolitanas. Como o deputado bem disse, nós temos duas regiões regiões que tratam dessa ideia de aglomerados urbanos, né? No caso de Brasília e de Goiânia, e nós percebemos um certo avanço, porque uma vez já estruturada a região metropolitana, inclusive por lei, como diz o deputado, na Constituição Estadual, nós não temos a necessidade nem de ser feito consórcios públicos, uma vez que a própria legislação já estabelece que a parceria entre os municípios está formada. E o que nós percebemos hoje, alguns exemplos em outros estados, cidades que estão se organizando, é que a organização facilita a captação de recursos, e recursos que vêm do governo federal. Nós temos, por exemplo, um ponto polêmico aqui no estado de Goiás, não só aqui, mas em todo o país, que é essa questão do lixo.
E um dos projetos que foi tratado também, vindo essa orientação nacional, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. E o governo do estado tem esse objetivo de trabalhar agora essa solução em parcerias com municípios. E isso pode ser facilitado se nós tivermos aí esse ordenamento através do plano diretor da região metropolitana de Goiânia, por exemplo. Antes de falarmos disso, gostaria de propor aos senhores o seguinte: de que forma o plano diretor da região metropolitana pode interferir na questão da mobilidade urbana Goiânia, Aparecida, Senador Canedo e Trindade? É importante esse debate. Acredito que nós não temos divergências no conceito de mérito, mas nós temos divergências no encaminhamento. Nós precisamos que o governo do estado de Goiás cumpra o seu papel de trazer para si a responsabilidade de ser o articulador político entre os municípios, porque a Constituição do Estado estabelece que a Assembleia Legislativa deverá receber do Executivo o plano diretor das regiões metropolitanas do Estado. Isso está emperrado desde 1990. São 3 décadas em que os municípios ficam isolados na discussão do seu plano diretor e não conseguem, como diz o deputado Virmontes, estabelecer sequer uma parceria de um município com o outro. Nós queremos mais que uma parceria. Nós queremos que seja instituído o plano diretor das regiões metropolitanas com a participação dos municípios e cumpra-se. Porque a parceria ela é muito vaga. É preciso que faça o obedecimento do texto legal. Por exemplo, eu estive recentemente em Santo Antônio do Descoberto e vi o esgoto correr a céu aberto no Rio Santo Antônio, que cai no Lago do Paranoá e abastece Brasília. Aqui em Goiânia, recentemente, o governo do estado se dispôs a sair da CMDTC, que rearticula o transporte coletivo, transferindo para um único município, para 2 municípios, a gerência do transporte. Nós precisamos ter um plano diretor para o esgoto da região metropolitana. Precisamos ter um plano diretor para o transporte público e também para o trânsito. O trânsito não é problema só de Goiânia, apesar de 80% dos problemas estarem em Goiânia. Então, respondendo a sua pergunta, Murilo, isso interfere na mobilidade quando as forças do Estado reúnem com as forças do senador Canedo, com o poder de Aparecida de Goiânia, Trindade de Goiânia, e discute um plano integrado de transporte. É esse o debate. Mas agora, é o governo do estado que tem que comandar esse debate. Por ser uma relação entre municípios. Então, vamos ouvir a grande questão que tem é o seguinte: como Goiânia é a maior cidade, fica-se aquela expectativa que o prefeito de Goiânia tem que tomar a iniciativa. Mas os problemas de saúde, por exemplo, não são só de Goiânia, são de Aparecida, são de Trindade. Uma integração do sistema SUS na região metropolitana, uma articulação na área da segurança pública, no entorno do Distrito Federal em Goiânia, é um norte para o debate do plano diretor metropolitano. Então, eu acredito, e aí o deputado Virmontes é estudioso e muito interessado, um bom articulador, como é que nós vamos cumprir esse texto constitucional? Na minha opinião, seria o seguinte: ao elaborar o plano diretor metropolitano das regiões de Brasília e do entorno de Goiânia, vamos estabelecer o que nós queremos para as regiões na segurança pública, no transporte, no meio ambiente, no trânsito, no sistema de educação, nas ações integradas. Forma-se um parlamento composto pelos vereadores das câmaras municipais e pelos deputados que têm atuação naquela região. A partir daí inicia o debate com a participação do município, com a participação dos prefeitos locais e começa um texto. Agora, alguém tem que coordenar esse processo. Se não for o governo do estado, vai ter que ser alguém tem que startar. Alguém do estado, porque é o estado que tem o poder de integração intermunicipal. Vamos ouvir o deputado Virmontes Cruvinel Filho, saber dele se ele concorda ou não que é o governo do estado que tem que ser o comandante, ser o carro-chefe. Sem dúvida. Uma coisa que eu estabeleço muito de necessidade hoje do poder público é selar parcerias de qualidade. Dessa forma, inclusive, a indicação do nome do secretário Gilmar Rocha
para a secretaria que cuida dessa parte de meio ambiente, cidades, tem a ver totalmente com a integração e o diálogo que existe no plano federal na escolha do Ministério das Cidades. E já tratativas já começam a ser estabelecidas nesse sentido, estabelecer aí, como eu citei, essa questão do fim dos lixões, né, um trabalho mais árduo com relação aos resíduos sólidos, já estabelece uma política linear, um trabalho que vem verticalizado aí de um debate federal com o plano estadual. E da mesma forma, eu acredito que o governo do estado tenha essa maturidade, não podendo deixar de lado também de envolver as entidades representativas dos municípios, Associação Goiana dos Municípios, federações, etc., onde que integrem esse debate e fomentem mais ainda a qualidade do pacto a ser estabelecido. Nós percebemos que existe já uma sensibilidade por parte do governo do estado de encaminhar esse projeto à Assembleia Legislativa e que possamos, de mãos dadas, Poder Legislativo e Poder Executivo, traçar esse melhor caminho para se selar parcerias. Eu percebo que em algumas áreas, como por exemplo essa questão do transporte coletivo, alguns avanços já começam a ser estabelecidos por essa ideia de unidade. Hoje nós percebemos, inclusive, que os prefeitos da região metropolitana se reúnem, conversam, dialogam com o governador. Um exemplo claro disso é a questão do passe livre, que já foi tratado aqui na região metropolitana de Goiânia, inclusive com grande participação do governo do estado, e que agora se estabelece em outras cidades. Eu cito esse exemplo para estabelecer, inclusive, a possibilidade de outras áreas. Esse pacto da saúde, por exemplo, também a ser estabelecido, não às vezes num plano diretor, mas podendo estabelecer através dos ambulatórios municipais, que seria também uma forma de parceria dos municípios nessa área específica da saúde. Mas ao tratarmos do plano diretor, eu não tenho dúvidas de que a Assembleia Legislativa e o Governo do Estado estarão trabalhando em unidade. Essa é a vontade. Eu conversei inclusive recentemente com o secretário Vilmar Rocha das cidades e que pretende trazer esse plano para cá. Lógico, um debate amplo, não só da Assembleia Legislativa, dos prefeitos, mas também da AGM, que tem uma grande credibilidade. Em quanto tempo, deputado? Dá para prever? A conversa que eu tive com o secretário Vilmar Rocha é o encaminhamento nesse ano, esse primeiro ano da legislatura. Ainda no ano de 2015? No primeiro semestre ou no segundo semestre? Nesse primeiro ano. Ok. Nós esperamos que seja o mais rápido possível. Muito bem. Senhores, só um minutinho, nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui na TV Assembleia com o programa Frente a Frente. Continue com a gente. Para chegar até o Superior Tribunal de Justiça, um processo em papel leva cerca de 7 meses. Com a virtualização, os processos podem ser enviados eletronicamente em apenas alguns segundos. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Não começa, doutor. Para. Você me mata de raiva, Maria! Pelo amor de Deus, os vizinhos... Cala a boca, piranha! Tá preocupada? Para, doutor, não faz isso de novo. Pelo amor de Deus. Para, pai, para. Maria! O estrago que a violência doméstica causa vai muito além das marcas que ela deixa. Todo mundo ouve quem manda aqui. Ajude o Cevan a continuar salvando vidas. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Todo cuidado é pouco na hora de enviar fotos, vídeos ou bater papo pela internet.
Você sabe com quem seu filho conversa pela internet? Nem ele. Voltamos então aqui na TV Assembleia com o programa Frente a Frente. Estamos debatendo plano diretor da região metropolitana. Nossos convidados, nossos debatedores, os deputados Virmondes Cruvinel Filho, PSD, e Luiz César Bueno, do PT. Esse é o momento onde um deputado faz pergunta ao outro deputado dentro do nosso tema. Gostaria de saber quem quer perguntar primeiro. Posso começar? Por favor. Deputado Virmondes, nós sabemos da sua influência junto ao governo do Estado e algo assim que está diante do PT, porque além de ter um relacionamento mais direto com o governador, Vossa Excelência também é do partido do ministro das cidades, o ministro Kassab. Então eu gostaria de perguntar se é possível encaminhar via governo do Estado a ação prática para tirar do papel a lei que estabelece o plano diretor para as regiões metropolitanas. A parte da Assembleia, nós fizemos um texto, chegamos até a propor um projeto de plano diretor para as regiões metropolitanas. A Procuradoria entendeu que era melhor fazer uma pequena emenda no texto constitucional e deixar o conjunto do plano diretor das regiões metropolitanas para um debate com os municípios, que deverá ser coordenado pelo Estado. Gostaria de saber de Vossa Excelência se tem, por parte do atual governo, a vontade política de colocar essa lei em prática. Sem dúvida, obrigado pela pergunta, deputado. E até como forma de encaminhamento, queria aqui deixar uma sugestão ao colega. Marcarmos audiência com o secretário Vilmar Rocha, convidar o deputado Luiz César, convidar também o deputado Diego Sorgato, que é presidente da Comissão de Organização dos Municípios e é um representante do entorno, também do Distrito Federal, e que possamos juntos, inclusive, estabelecer um cronograma para encaminhamento desse projeto à casa, com orientação, inclusive, dessa busca de parcerias com a Associação Goiana de Municípios. Eu me coloco à disposição para agendarmos essa audiência em conjunto. Eu acredito que possa ser um grande passo a ser dado, até de forma respeitosa e elegante, entre esse diálogo dos poderes. E acredito que será muito produtivo, inclusive, o encaminhamento da vinda do secretário aqui à casa. Eu pretendo fazer uma discussão ainda neste mês de março sobre o Estatuto da Metrópole e já possamos, talvez, alavancar com isso uma sinalização da vinda do projeto. Como eu, Vossa Excelência, também tem esse interesse de ser apreciado o debate de forma mais rápida possível, até porque é uma realidade hoje. Nós estamos acompanhando outros estados também, já fazendo estudos para encaminhamento de planos diretores locais. Então, como encaminhamento, me coloco solidário a isso, que possamos, o mais rápido possível, fazer essa visita ao secretário Vilmar Rocha. Que é uma boa pedida, né, deputado Luiz César Bueno? Vamos então agora à pergunta do deputado Virmondes Cruvinel Filho ao deputado Luiz César Bueno, por favor. Deputado, uma grande preocupação que existe com relação a esse diálogo do plano diretor é o fato de talvez o ente federativo Estado invadir uma esfera de atuação do ente federativo município, em desrespeito talvez ao pacto federativo. O senhor acha que seria possível, até no encaminhamento do plano diretor, estabelecer um marco legal desses limites? Eu acredito que talvez seja esse o ponto aí de divergência que nós, deputados estaduais, possamos solucionar. Eu gostaria de saber a opinião do senhor sobre isso. Acredito que sim, e nós devemos chamar o governo federal para o debate, e nós percebemos isso muito claro no entorno do Distrito Federal. Um dos motivos do colapso que existente no transporte coletivo da região metropolitana de Brasília é o fato de Brasília não ser uma cidade, ser um estado. Então, para o ônibus de Águas Lindas, de Santo Antônio do Descoberto, entrar em Brasília,
é preciso uma lei federal e não uma lei estadual. E isso emperra o ordenamento do transporte coletivo naquela região. Configura o transporte interestadual, né? O governo do estado de Brasília, o governo do Distrito Federal, mais as prefeituras, devem urgentemente fazer uma parceria e elaborar um texto legal, e aí eu acho que o plano diretor das regiões metropolitanas ou o plano metropolitano, ele pode, numa articulação, resolver esse problema crônico. Assim como aqui em Goiânia, nós temos que fazer uma integração nas políticas de saneamento, nas políticas de transporte coletivo, nas políticas de segurança pública e principalmente nas políticas relacionadas à saúde. Porque não é justo, por exemplo, todos os pacientes em estado de alta complexidade da grande Goiânia e do interior do estado vir para as unidades de saúde de Goiânia, unidades do município do estado. Até de outros estados, né, deputado? Então é necessário que o plano diretor estabeleça limites. Agora, é importante ressaltar o seguinte: o plano diretor de um município é importante que o município trabalhe detalhadamente na elaboração de um plano diretor exemplar que possibilite políticas públicas com eficiência para garantir uma qualidade de vida para a população. Mas o município ele não está desassociado nas regiões metropolitanas do conjunto dos municípios. Pega, por exemplo, aqui uma pequena cidade, Caldazinha, que tem 3.500 habitantes, mas que está a 40 quilômetros de Goiânia e apenas 15 quilômetros de Senador Canedo. Então, o que acontece em Caldazinha, o que acontece em Goiânia, reflete nos dois municípios. Daí, urgentemente, essa necessidade de integração. E não vai ser o município maior que vai chamar o outro município para fazer esse pacto. Tem que ter um gerente, um coordenador. Esse coordenador chama Estado de Goiás, que pode ser ou o governo do estado ou a própria Assembleia Legislativa. O deputado Luiz César Bueno, o deputado Virmontes, está insistindo muito nessa questão, que tem que alguém liderar esse movimento. O senhor concorda ou não? Concordo, nós estamos aí, como eu tenho dito, será um trabalho de unidade que a Assembleia Legislativa e o governo do estado farão. E eu tenho plena convicção de que temos a maturidade para isso. O momento é propício, nós presenciamos inclusive aí avanços, né? Essa aprovação de uma lei nacional aí que fala do Estatuto da Metrópole prega justamente essa necessidade de parcerias. E nós temos aqui um quadro muito estabilizado com relação às cidades da região metropolitana, tanto de Goiânia como essa do entorno, que poderão, inclusive, vir com mais força esse diálogo por parte do Executivo. Muito bem, senhores, esse é o momento para as considerações finais de cada um. As considerações finais do senhor. Quero agradecer você, Murilo, pela qualidade do debate, pela condição de mostrar para a população do estado de Goiás a importância da integração das políticas públicas na região metropolitana, políticas públicas que visam a melhor qualidade de vida para a população. É inaceitável na preservação dos mananciais e dos rios determinado município praticamente devastar as nascentes, acabar com toda a vegetação e outro município do lado fazer o processo de reintegração, de recomposição. Na questão do meio ambiente, por exemplo, a gente já vê uma necessidade imediata de integração e preservação das nascentes. Isso não vai acontecer se não houver essa integração. Cumprimentar o deputado Virmontes pela exposição do debate, mais do que isso, pela condição de atuar e de conduzir um processo muito importante para o estado de Goiás. Deputado Virmontes Cruvinel Filho, suas considerações finais, por favor. Primeiro, é uma satisfação muito grande, é a primeira oportunidade do bate-papo. É a primeira vez aqui no programa, né, deputado? Primeira vez, jamais esquecemos. Então, fico feliz de poder compartilhar esse momento com o deputado César, que é um deputado que eu respeito também, tem uma história semelhante, uma vinda como vereador, né? Tem essa preocupação com o município e é um tema que nós pretendemos debater na casa, trazer ideias, soluções criativas para as cidades que possam, inclusive, alavancar o desenvolvimento local. Eu acredito que um grande passo será esse debate do plano diretor da região metropolitana, como outros debates que travaremos aqui também a respeito desse fortalecimento dos consórcios municipais e intermunicipais. Me deixo à disposição o nosso gabinete da Assembleia, o gabinete número 22, e também os nossos contatos através das redes sociais, Facebook, @Virmontes,
o Instagram Dep Virmontes. Muito bem. Aqui na TV Assembleia debatemos então o plano diretor da região metropolitana. Deputado Luiz César Bueno do PT, muito obrigado pela presença, pela participação no debate. Muito obrigado. Aí à disposição. Deputado Virmontes Cruvinel Filho também, muito obrigado pela presença. Muito obrigado. Você pode continuar nos acompanhando no canal 8 da NET e também no site da Assembleia Legislativa, al.go.leg.br/mídia/TV. Muito obrigado por sua companhia e até nosso próximo encontro.